Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal para discutirmos, falarmos sobre a literatura, mais especificamente a literatura mineira. Nós hoje vamos conversar sobre obras, várias obras. Estamos aqui com um jornalista, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de cultura e é um jornalista muito querido em Minas Gerais. Estamos aqui com Jorge Fernando dos Santos. Jorge, para falar 30 minutos com você é um absurdo, porque 30 minutos seria a cada livro e você tem 50 publicados. Mas mesmo assim, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente hoje vai focar aqui no último livro que ele está lançando. Vamos falar um pouquinho da carreira dele, que nos interessa bastante e nos ensina muito. Mas antes disso, antes de falar um pouquinho do seu currículo, eu queria falar onde você pode nos assistir, onde você pode nos ouvir. Você pode nos acompanhar todas as quintas-feiras, às 19 horas, no portal do jornal Hoje em Dia. Então, toda quinta-feira tem um novo programa que você pode assistir e também pode indicar para os amigos, porque a gente vai para o YouTube, Jornal Hoje em Dia BH. Mas também nesse mesmo horário, quinta-feira, 19 horas, vai para a TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Agora, estamos também na rádio web do Jornal Hoje em Dia e estamos nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Então, quem quiser nos assistir, nos ouvir, tem várias e várias possibilidades. Jorge Fernando dos Santos é de Belo Horizonte. Jornalista, escritor e compositor, tem mais de 100 músicas gravadas, 10 peças teatrais encenadas e 50 livros publicados, entre eles o romance Palmeira Seca, que ganhou o Prêmio Guimarães Rosa em 89 e que foi adaptado para teatro e minissérie. Eu vou parar por aqui e aí a gente vai explorar um pouquinho aquilo que a gente precisa falar sobre Palmeira Seca e sobre a sua carreira. Certo. Jorge, me conta, antes de falar da Palmeira Seca, me conta sobre a sua carreira. Você começou no jornalismo onde? O que você fez nessa área aí? Pois é, eu era ainda menino, né? Comecei ganhando uns festivais de poesia no Colégio Anchieta, onde eu fazia o antigo ginásio, e a partir dali eu comecei a querer ser escritor, né? Ganhava um dinheirinho, ganhava aplausos, fiquei conhecido no colégio, e isso mexia um pouco com o meu ego, e eu percebi que era ali, que eu era ruim de esporte, né? Sofria muito bullying, né? Então eu falei, é aqui que eu vou, vai ser na literatura. E em 1979, eu tive a oportunidade de escrever um artigo para uma espécie de um concurso do antigo Jornal de Minas, na página de música, sobre Geraldo Vandré. Era um concurso lá, promovido pela gravadora Odeon, e eu ganhei primeiro lugar e publicaram o artigo e fui convidado a colaborar na coluna de música do Gilberto Gonçalves, que depois ficou meu amigo e tal. E por conta disso eu acabei me formando, estudando jornalismo na antiga FAF, hoje UniBH, e já na universidade eu já colaborava com outros veículos, né? O Edição Mineira, que depois virou Edição do Brasil, e o próprio Estado de Minas, onde eu estreiei em 82, escrevendo um poema sobre as enchentes do Arrudas, né? E posteriormente eu fui admitido, aliás, eu fui contratado como colaborador, fazendo coluna de teatro e cinema no Estado de Minas. E trabalhava como assessor de imprensa também para várias instituições, associações, conselhos profissionais, né? E então, posteriormente, eu fui admitido como repórter de cultura em 1989. Foi um ano muito rico para mim, porque eu fui admitido como repórter no Estado de Minas. Eu ganhei o prêmio Fundacem de teatro naquele ano, com a peça Rebelião dos Poetas, que eu escrevi atendendo uma encomenda do Palácio das Artes, era bicentenário da Inconfidência. Eu tive, junto com a Helena Pena, uma grande cantora que já faleceu, amiga minha, fizemos a maior bilheteria naquele ano do projeto Fim de Tarde, e eu ganhei o Guimarães Rosa com o livro Palmeira Seca, que foi meu primeiro romance adulto. Até então eu tinha um livro sobre teatro publicado, Teatro Mineiro, e tinha livros infantis juvenis publicados. Mas eu queria fazer um romance, e escrevi o Palmeira Seca e dei a sorte de ganhar o prêmio Guimarães Rosa. Ele foi logo publicado e já teve aí em 6 edições, né, e 2 reimpressões. A última edição foi pela Atual, né? Ele saiu a primeira edição pelo antigo Marco Zero, né? Uhum. E é um livro que me deu muita força, assim, foi muito bem criticado, muito bem recebido, teve artigo nos Estados Unidos,
artigo da Letícia Malar, grande professora, saudosa Letícia Malar, que faleceu recentemente, da UFMG. Tivemos muitos elogios da crítica, e um livro foi adotado em vestibulares, em supletivos, em escolas, inclusive no Promove, no Pitágoras, enfim, em várias instituições pelo Brasil afora, né? E é um romance ambientado no interior de Minas, né, baseado numa pessoa real, que foi o seu Durval, que era avô da minha primeira esposa, e é um livro que me deu muita alegria. Depois ele foi adaptado para teatro, né, a pedido do Elvésio Guimarães, que era o grande ator mineiro que estava fazendo 50 anos de palco, então ele interpretou no palco o Durval, e posteriormente o Breno Milagres fez uma minissérie para a Rede Minas. E eu e Chico Lobo compusemos, juntamente com Walter Braga, a nossa trilha sonora, que está disponível aí no YouTube. E ano passado eu lancei uma versão em espanhol em Buenos Aires, né, na Argentina. Legal. Me fala um pouquinho sobre Palmeira Seca. Qual que é o ambiente aqui? Ele se passa ali pelos anos 50, é um velho conservador, né, já adentrando aí o final da terceira idade, com mais de 80 anos, que está na varanda da sua casa, lembrando um pouco das suas memórias, uma tragédia que marcou a vida dele, que foi um suicídio de um filho, e ele vai lembrando, e é todo cheio de flashbacks, ora eu conto, ora o próprio personagem toma a palavra, conta a história, e é uma história ambientada numa fazenda fictícia na periferia ali da cidade gente, como é que chama a cidade? Eu esqueci. Não tem problema não. É a cidade onde o Guimarães Rosa foi médico, e essa pessoa, inclusive, conheceu... Não. Ele nasceu em Cordisburgo, né? Ele nasceu em Cordisburgo, mas foi a única vez que ele clinicou foi nessa cidade, né? Ele era ali nos anos 30, né? E esse personagem no qual eu me baseei, ele conheceu, né, o Guimarães Rosa, inclusive ele dizia, o doutor Rosa eu conheci sim e tal. Pouco depois o Guimarães Rosa deixou a Força Pública, ele foi para a Força Pública, né, em Barbacena, e depois ele largou a Força Pública para ser diplomata, né. Então, assim, é uma história que me deu muita alegria, muita possibilidade de mostrar um talento, digamos, de romance, né, de romancista, né. Uhum. E posteriormente eu vim a publicar outros romances, né. Aí a gente vai, então, da Palmeira Seca, na verdade, a gente vai dar esses pulos. Itaguara, viu? Desculpa, cidade de Itaguara. A gente fica puxando, né? Enquanto a gente não acha a resposta... A memória é um aquário, né? A memória é um aquário de lembranças. Mas a sua é excelente, você falou os nomes de um monte de gente aí, sintonizando todo mundo. Mas a gente tem que manter o aquário em movimento. Eu fiquei, na verdade, em uns segundos aqui com inveja. Quando eu escrevi esse livro, um amigo leu, falou assim, não sei como é que você lembra tanta coisa, você lembra dos seus colegas do curso primário. Você foi falando dos nomes das pessoas, assim, encaixando tudo direitinho. Falei, meu Deus do céu, eu preciso exercitar um pouco mais. Eu sempre falo que a memória é um aquário que você tem que sacudir de vez em quando, porque senão tem alguma coisa que vai lá para baixo. Aí vem a amnésia, né? E aí a gente vai, lógico, né, 89, a partir depois disso aí vieram vários diversos livros, né, Sumidouro das Almas, que é outro romance ambientado no norte de Minas, né, que foi muito bem quisto também pela crítica. Depois escrevi Primavera dos Mortos e, entre um e outro, livros infantos juvenis, né? Uhum. As Cores do Mundo de Lúcia, né, que está adotado no Brasil inteiro pela Paulus. Você gosta dos infantos juvenis? Gosto, eu gosto de escrever para criança. Qual que é o seu estilo predileto? Eu gosto de narrativas de romance, pequenas novelas, né? Uhum. Para jovens, né? Para pré-adolescentes e tal. E tenho livros também para crianças, digamos, menores, né? Por exemplo, agora eu vou para Palmas do Tocantins, onde eu sou homenageado numa escola local, com meus livros O Menino e a Rolinha, que foi meu primeiro livro infantil, publicado há 40 anos, está em catálogo até hoje, adotado por aí. E o meu livro, O Menino Perdeu a Sombra, que também está tendo muita adoção lá pela Maralto, né? Eles estão me levando lá para uma homenagem pelos livros infantis. A Alice no País da Natureza está para sair uma nova reimpressão, acabou de sair uma reimpressão no Clarão das Águas, que é uma novela que eu gosto muito, juvenil. Infantil você tem quantos? Cara, eu não sei assim de cor, mas tem muitos, Uhum. tem muitos. Publiquei Cordel Camará, gosto muito de escrever cordel, publiquei o cordel... Cordel da MPB, que eu lancei ano passado pela editora Lê, né? Tem o cordel Ave Viola, cordel da Viola Caipira, que ganhou o prêmio Rosine de viola, né?
porque eu também sou muito ligado à música, gosto Pois muito é, de esse música amor caipira. seu à música, conversando bastante com a literatura, você tem 100 músicas gravadas, É, né? com vários parceiros, né? Tenho assim, Aham. mais de 50 parceiros, sou bem promíscuo aí Não, como compositor. excelente. Nesse E muitos sentido, pode ser à intérpretes, né? vontade. É, tem muita coisa gravada aí, tá tudo aí no YouTube, nessas redes aí, né? Pois é, mas você tem uma Spotify. conversa muito boa da literatura com a música, Sim, né? sim. E como é que se dá isso? Você é músico? Não, eu não sou músico, eu estudei violão, mas eu não tenho disciplina, eu sou muito bipolar, muito desconcentrado, né? Tem assim essa coisa... E eu não tive a disciplina que precisava. Mas cheguei a compor algumas músicas sozinho, inclusive, e hoje tenho grandes parceiros. Eu fiz música com Chico Lobo, com Tino Gomes, com Walter Braga, com Luiz Henrique, Zé Beto Corrêa, que agora é finalista mais uma vez com a nossa música Nonada no Festival de Formiga, né? Então fica por conta aí dos vários parceiros que eu tenho, né? Não vou citar todos, são mais de 50, né? Eu diria que esses aí são os principais. E tem músicas em vários gêneros também. Tem choro, tem samba, tem valsa, tem uma mistura de rap com embolada, tem música de caráter nordestino, né? Emboladas, baiões, essas coisas, tem samba rock. Porque eu acho assim, para mim a música é uma consequência da literatura. E a música brasileira é muito literária. Se você pega a história da música brasileira desde Noel Rosa até hoje esses rappers, né? Conhecidos, o Criolo e outros, você percebe uma riqueza muito grande nas letras, né? A música brasileira, além de ser ritmicamente rica, só o Recife tem mais de 300 gêneros musicais registrados, reconhecidos, é uma música muito rica, muito influenciada pela Europa, pela África, pela cultura indígena, pela música também árabe, né? A nossa música é muito rica. E a letra da música brasileira é sui generis, né? Eu diria que o Brasil tem alguns dos melhores letristas do mundo. Se você pega músicas cantadas nos Estados Unidos, na Europa, e traduz as letras e compara com as letras brasileiras, você vê que nós temos grandes escritores letristas, né? O Aldir Blanc, o Chico Buarque, o Paulo César Pinheiro, Vinícius de Moraes, Fernando Brant, entre outros. Isso, de certa maneira, desde a minha adolescência, eu gosto de música, eu lia sobre música, isso influenciou muito a mim nessa tentativa de botar na melodia uma história, né? Porque a diferença é o seguinte, quando você escreve um poema ou um romance, essa obra literária tem o seu próprio ritmo, a sua própria melodia. Agora, quando você pega uma música pronta e tem que contar uma história dentro daquela pauta, dentro daquela melodia, né? É um desafio fantástico para a cabeça, para o cérebro, e é estimulante, né? Quando você vê aquilo gravado. Eu tive músicas gravadas pela Helena Pena, né? Pela Rita Silva, pela Sônia Andrade, pela Paula Santoro, né? E vários outros intérpretes aí, além dos parceiros, Rodrigo Delage, que eu esqueci de falar, que é um grande violeiro, entre outros, né? A gente tem muitos poemas bons transformados em música, né? Eu estava assistindo o filme do Ney Matogrosso e vi Rosa de Hiroshima. Que é lindo, né? Que é fantástico, né? E o Vinícius chorou quando ouviu a melodia do Conrad. Como que emociona, como que toca. E a poesia é maravilhosa, né? É um poema lindo. Agora, é uma coisa também assim temerária, eu acho. Não quero polemizar com você, mas assim, há casos em que a música mata a poesia, né? Mas há casos felizes, como Rosas de Hiroshima, né? Que é uma melodia maravilhosa que os Secos e Molhados gravaram, né? Você tem a música, como é que chama, que o Milton Nascimento fez em cima do poema do Drummond, né? Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam. Isso é uma obra-prima, é um encontro fantástico, dois gênios, o Milton com o Drummond. Senhora. Né? O Tom Jobim musicou alguns sonetos do Vinícius, mas há casos também em que a música destrói a poesia. É igual eu falo assim, adoro poesia lida. Eu detesto ator falando poesia, porque aí vem uma interpretação que às vezes não é aquela que o poeta quis dar. Né? Eu tenho, por exemplo, poemas do Ferreira Goulart, do Drummond, do Manuel Bandeira, com o próprio autor falando naturalmente o poema, sem preocupar com essa coisa de interpretação. Porque aí a palavra pela palavra. Tem alguns, Porque livro de poemas, eu tenho um livro de haikai para criança, né, pela Paulinas, e tenho os cordéis. Mas tem algumas poesias publicadas avulsamente aí. Né? O que você não escreveu até hoje? Não, assim, eu não me considero... Eu tenho algumas poesias. Entrei agora naquela antologia da Casa dos Jornalistas que a Carlos Barroso organizou com os poetas jornalistas. Eu tenho alguns poemas ali. Nesse livro penúltimo meu, que eu Travessia no Tempo, tem duas poesias ou três.
Mas, assim, hoje eu gosto mesmo da ficção. E hoje também eu tô meio assim com as letras de música, né? Mas porque eu já fiz coisa demais. Você brincou comigo no início que você não escreveu... A única coisa que você não escreveu até hoje foi o quê? Bula de remédio. Já escrevi até discurso para político, hein? O passado me condena. E é bom que você não esconde, você olha os erros, Não, eu tô brincando. Hoje com a rede social não tem mentira que Não resista, tem. né? A Travessia no Tempo. Travessia no Tempo, o que que é? Foi publicada recentemente, ano passado? Lancei ano passado pela né? Literíssima. É um livro de memórias, né? Na verdade, eu pretendia publicar um livro de memórias, quer dizer, contando a minha trajetória, né? Memória é meio presunçoso. Quando eu fizer 70 anos, ano que vem. Mas eu vi que ano passado eu fiz 40 anos de estreia no mundo literário, né? Porque o meu primeiro livro saiu em 84, Teatro Mineiro, Entrevistas e Críticas, que é a primeira abordagem literária sobre as artes cênicas em Belo Horizonte. Eu entrevistei ali vários artistas do teatro, da televisão local e também de fora. E um livro também teve um relativo sucesso. E posteriormente eu publiquei um outro livro que chama BH em Cena, né? Que eu conto a história também dos principais grupos de dança, teatro, um pouco da televisão e do rádio de Belo Horizonte, né? Então eu percebi assim, poxa, já tem 40 anos que eu estou nisso. E aí comecei a desfiar algumas crônicas, algumas ideias e fiz um livro de memórias, onde eu falo da minha infância, da minha formação, dos meus pais, da minha juventude, e onde, de certa maneira, eu resgato alguns episódios com amigos, pessoas que me influenciaram, que me ajudaram na literatura, na música, no teatro, no jornalismo. Então aí eu falo de João Etienne Filho, Roberto Drummond, Oswaldo França Júnior, Fernando Sabino, o saudoso João Etienne Filho foi meu professor, um grande nome aí das artes, foi editor do Fernando Sabino, quando o Fernando ainda era praticamente um menino, né? Zé Maria Rabelo, Cunha de Leiradella, Helena Jobim, Helena Pena, Chico Louco, quer dizer, essas pessoas com quem eu cruzei na vida e que deu essa coisa do jornalismo, teatro, literatura, né? Tem um capítulo sobre teatro universitário, que ensinou peças minhas, né? Com Paula Lima, Aide Bittencourt, o meu amigo saudoso, Otávio Cardoso. E é também uma maneira de estar rendendo um agradecimento à memória dessas pessoas que foram muito importantes na cultura de Belo Horizonte e na minha formação. Tem o Dídimo Paiva, que foi um grande jornalista também, o saudoso Dídimo Paiva. Pessoas que, assim, me influenciaram e me ensinaram muita coisa e que me estenderam a mão, né? No teatro, na música, na literatura e no jornalismo e um pouco também da minha fracassada militância política no PDT do Brizola, né? Onde eu me meti a ser militante, eu não tenho nenhuma vocação para militância. Não, jamais. Né? Eu jamais me candidato. É como dizia o Groucho Marx, eu jamais entraria para um clube que me aceita como sócio, entendeu? Desconfiaria de cara, né? Agora, olha só, você falando de tudo isso, e esse livro de memórias vai ser muito interessante justamente por causa disso, você lidava e lida ainda com pessoas que são referências na comunicação, na cultura, são pessoas que a gente reverencia, Sim. Porque tem uma história, e são desbravadores, né? Sim. Porque você falar de rádio, você falar de jornal, naquela época que você estava ali dentro do Estado de Minas. Isso. E com essas pessoas que você vai citando aí, né? Murilo Rubião também, eu cito. Pois eu vi escrevi aqui muito nas no suplemento orelhas literário. as pessoas que fazem a apresentação também, que são pessoas fantásticas, né? Você tem aqui Lígia Fagundes Telles, você tem Oswaldo França Júnior. Carlos Drummond. São pessoas que comentaram a minha obra, né? Então, como é um livro de memórias, eu retalhei aí algumas opiniões sobre a minha trajetória, né? João Felício Santos, que foi um grande amigo também, né? E como assim, hoje a gente está num mundo totalmente diferente. Sim. Daquele das redações de... Você começou quando? 89? Como funcionário 89, eu já escrevia desde 83. Colaborei muito no suplemento literário, em várias revistas, né? Então, 40 anos atrás, né? A gente não tinha essa exposição toda, a gente não tinha essa busca toda por likes. O que mudou na sua visão de jornalista para o jornalista? Olha, nesse tempo eu penso o seguinte, a tecnologia é muito boa, muito importante. Eu, por exemplo, sei fazer nada se não for no teclado do computador. Eu não sei escrever à mão mais. Engraçado isso, a minha letra se perdeu, né? Até para preencher um cheque seria difícil. Mas eu tive uma dificuldade de passar da escrita para a datilografia, olha só. E da datilografia para o computador... Foi rápido. Mas eu tive resistência, sabe? Porque eu estava tão acostumado, você lembra bater daquelas forte, laudas, né? Numeradas. Tinha pavor de lauda.
Porque aquele negócio de rabiscar, papel rabiscar, arrancava e jogava no lixo, sabe? Cara, quando eu estava tão acostumado com aquilo, quando você passa para o computador é um desafio muito grande. Só que de lá para cá, não foi só essa mudança, foram imensas as mudanças. Né? O que eu acho assim, a tecnologia traz muita facilidade, muita coisa, mas emburrece as pessoas, porque tira a necessidade de esforço do cérebro humano. Quando eu comecei no jornalismo e depois quando eu fui repórter, editor, colaborador, essas coisas todas, você tinha que correr atrás da informação. Você ia escrever sobre Fernando Montenegro, você tinha que ir lá no arquivo do jornal ou pedir o arquivo para mandar os recortes para você pesquisar. Hoje você vai no Google, tá tudo, né? Então você já é informação a menos. Eu tinha uma agenda na minha cabeça, hoje não tem, tá no celular e se eu perder o celular eu me perco. Os números eu ando com 2 telefones anotados em papel, porque se eu perder eu tenho que ligar para essas pessoas, que é a minha companheira e a minha filha, porque eu não sei mais nenhum telefone de cor, até o meu eu esqueço, porque tá tudo lá. Então é um setor do meu cérebro que apagou. Então eu acho que hoje corremos o risco de ter um cérebro postiço numa inteligência artificial, porque as pessoas não vão mais nem precisar pesquisar, porque vai estar tudo no chip que vai estar lá. Por outro lado, isso fez o jornalista ficar preguiçoso. Os jornalistas não correm tanto atrás da notícia como antes. O jornalista se tornou muito declaratório. Você publica a opinião de um juiz ou de um delegado e dá os trâmites por findos. Você não ouve a vítima, não ouve o policial, não ouve a testemunha e o jornalista fica raso e muito descartável, muito rápido. As informações, elas vêm como uma enxurrada e passa rápido, as pessoas não memorizam. Porque você só memoriza aquilo que te dá dificuldade. Por exemplo, eu vi uma pessoa falando o seguinte, o livro que você lê com facilidade, você esquece com facilidade. O livro que você tem dificuldade para ler, como um Guerra e Paz ou como um Grande Sertão Veredas, você nunca mais vai esquecer dele. É igual relacionamento. A mulher que te enche o saco, você nunca esquece, não é? Porque o filho que te dá problema é o filho que você mais gosta, né? Isso tem essa história, né? Tem famílias, né? Aquele filho mais pentelho é o que o pai mais... Por quê? É essa coisa da dedicação, de prestar atenção, de ser obrigado a se esforçar no relacionamento. A mesma coisa com a notícia. E hoje há esse peso por igual, que a informação de uma grande rede de televisão tem o mesmo peso quase de um blogger ou de um influencer que ninguém nunca ouviu falar, mas que está aí ganhando milhões, com milhões de acessos na rede. E sem você muita... não sabe da credibilidade. Exato. Não tem um CPF por trás, não tem Então, as pessoas falam assim, tem que regularizar as redes. Não, simplesmente pede o CPF. A partir do momento que você vincular o cara ao CPF, ele vai ser responsabilizado por tudo que ele fala e tudo que ele escreve. Criminalmente, se for o caso. Criminalmente, se for o caso, né? Então, mas assim, eu temo muito essa facilidade aparente das redes sociais, sabe? E é claro, você tem que saber usar, é uma ferramenta, né? É igual um carro, você tem que saber dirigir o carro, não adianta ter um carro bonito, automático e tal. Daqui a um pouquinho nem vai precisar saber dirigir, né? Porque os carros já se autodirigem. Eu já não sei de fato. Mas de qualquer maneira, a responsabilidade do carro é do dono, não é da inteligência artificial que está dirigindo, né? Olha, eu vou cometer um ato aqui que a gente vai falar desse livro agora, mas antes de falar, a gente precisa de 1 minuto e meio para te perguntar isso. Certo. Você escreveu um capítulo para um programa da Globo numa época? Na verdade, eu fui apresentado à equipe do Você Decide, pelo saudoso Carlos Alberto Raton, irmão do Elvésio Raton, grande cineasta, que era um grande roteirista e autor de teatro. Um dia eu fui entrevistá-lo e lá pela Santa, ele falou, e o seu teatro? Eu falei assim, não, mas você que é o entrevistado. Não, mas me fala, como é que você está escrevendo teatro? Eu parei de escrever, porque o teatro é muito caro, muito difícil, tive 10 peças cenadas, ganhei vários prêmios, mas o teatro mineiro é muito acanhado e eu quero escrever romance e tal. Não, você tem que escrever para televisão. Mas como é que eu faço? Aqui eu entro em contato com o Geraldo Carneiro, ele está procurando roteiristas, argumentistas, Você Decide. Aí eu entrei, mandei alguns argumentos, escolheram um, que foi O Porteiro, e tive a sorte de ser filmado, né? Foi ao ar, né, com Carlos Vereza, o Milton Gonçalves, Isis de Oliveira, a grande Norma Bengel, né? E foi uma repercussão bacana, né? O texto está em algum livro? Você chegou a colocar em algum livro? Não, é um argumento, né? Na verdade não é um roteiro, é um argumento. Eu dei o argumento e eles fizeram um roteiro, né? Sei, entendi. E teve uma repercussão boa, ganhou uma menção honrosa aí do Conselho Penitenciário, né? Porque conta a história de um ex-presidiário tentando um texto trabalhar, disso aí pra gente, Sô? Né? Faz um texto disso aí pra gente. Não, vai ser difícil. Não, fica a dica. Eu teria que assistir de novo a série. Tem problema não, esse é o problema seu. O programa, né? E agora fala pra mim, Cordiais Saudações, Noel Rosa, que é o mais recente livro. O que é isso aqui? Noel Rosa esteve em Belo Horizonte? Pois é, Noel Rosa esteve em Belo Horizonte em 1935, né? Ele veio tratar de tuberculose, veio em lua de mel, ficou na casa dos tios ali na floresta, na rua São Manuel.
ficou internado 12 dias na Santa Casa, de onde ele fugia para ir para a Boemia, né? Ele era um jovem, 24 anos, recém-casado, boêmio, cheio de vida, e estava recentemente diagnosticado com tuberculose. E Belo Horizonte era o centro de tratamento de tuberculose no Brasil, vinha muita gente para cá, né? E a tuberculose era um fantasma, muita gente famosa aí teve tuberculose. E ele veio tratar, ficou melhor, engordou 12 quilos, voltou para o Rio cheio de saúde, mas a gandaia foi destruí-lo, né? Porque ele fumava muito, bebia muito, passava noites em claro, comia mal, porque ele tinha um queixo torto, então tinha dificuldade de mastigar. E em Belo Horizonte ele conviveu com a boemia local daquela época. Ele deu entrevista na Rádio Mineira, que era uma rádio experimental, ficou amigo do José de Oliveira Vaz, que depois foi ser diretor da TV Itacolomi, era da Turma da Savassi, que é citado no meu outro livro, A Turma da Savassi, o Zé Vaz. E o Noel conviveu com o compositor muito jovem ainda, Rômulo Paes, futuro radialista e vereador, conviveu, que eu conheci inclusive, ele conviveu com o maestro Delê, né, que tocou depois ali na Pampulha, né, no Cassim da Pampulha, e tocava no Montanhês, que era um grande dance, né, da zona boêmia, na Rua Guaicurus, e frequentou a Rua da Bahia. Então eu criei um romance histórico, uma ficção histórica, que eu misturo fatos reais com ficção, onde eu ponho o Noel na Belo Horizonte 1935, conhecendo uma cidade que não existe mais. Aqueles prédios todos que foram demolidos, alguns foram conservados, mas a cidade era outra cidade, né? Era uma cidade mais bonita, cheia de árvores, onde se tratava de tuberculose, um clima frio, em pleno janeiro chovia pra cacete, né? E ele vai vivendo essas aventuras, eu romanceei a presença dele aqui, porque o Noel Rosa, a cidade, infelizmente, sabe pouco dessa presença dele aqui. E ele é um dos maiores compositores da música brasileira, né? Ele é praticamente o inventor do que a gente chama de MPB, porque ele vai unir o samba do morro com a música do asfalto e vai criar uma nova música, uma nova maneira de fazer samba. Isso coincide com as primeiras rádios no Brasil. Ele vai trabalhar no programa do Cazé, no programa Cazé, né, onde ele é roteirista, compositor, cantor, a Rádio Philips, que depois vai para Marique Veiga, e que contratou ali todo aquele cast da primeira grande geração da música brasileira, né? Francisco Alves, Aracide Almeida, Marília Batista, Orlando Silva, Silvio Caldas, todo mundo. Seu aquário tá muito bom, viu? Né? E ele vai ser esse grande influenciador do Chico Buarque, do Caetano, do Tom Jobim. Quer dizer, se não existisse Noel, não existia a Bossa Nova. Né? A Bossa Nova é quase que um eco tardio da música do Noel. Tanto que o Mário Reis, que era contemporâneo dele, já cantava com aquela vozinha tipo o João Gilberto, com o mínimo esforço, utilizando o máximo a pronúncia das palavras sem gritar, né? Que é o que o João Gilberto vai levar às últimas consequências com a Bossa Nova. E é o primeiro cara que cita a palavra bossa num samba é o Noel, cita mais de uma vez, mais de um samba. E depois vai ter a Bossa Nova. Tanto que o Tom Jobim gravou Noel Rosa, adorava Noel Rosa, né? E eu não conto nesse livro, mas eu fiz uma reportagem a respeito, e existem muitas coincidências entre o Tom e o Noel. Porque os dois nasceram de fórceps, pela mão do mesmo médico. Os dois tiveram problema no queixo, só que o Tom recuperou e o Noel não. As mães de ambos foram educadoras, sustentaram a família com escola. O pai do Noel se matou no hospício, o pai do Tom estava internado no hospício quando morreu, num tratamento mental. O Noel usava muito bossa, o Jobim funda Bossa Nova. O Vinícius, quando está procurando um parceiro para escrever o Orfeu da Conceição, que vai ser encenado em 56, ele procurou primeiro o Vadico, que é o grande maestro, que foi um dos parceiros do Noel, só que o Vadico estava contratado para trabalhar nos Estados Unidos, e aí foi apresentado ao Tom Jobim, o Tom aqui entra na jogada e cria uma Bossa Nova. Então há muitas coincidências entre esses dois gênios da música brasileira, que é o Tom Jobim e o Noel Rosa, né? E são duas paixões para mim na música, Noel e Tom. E o que me ajudou muito foi ler as biografias do Noel, né? Que a biografia, Noel Rosa, uma biografia do João Máximo e Carlos Didier, e a biografia, no tempo de Noel Rosa, do Almirante, que foi parceiro e amigo do Noel. E o Noel compôs com todos os grandes nomes da música no tempo dele, inclusive com o mineiro Hervé Cordovil, que é personagem aqui, que ele reencontra aqui, que estava morando em Niterói, mas vem passar férias aqui e reencontra o Noel na cidade. Ele foi parceiro de Ari Barroso, de Lamartine Babo, que foi contemporâneo dele do Ginásio São Bento, no Rio. Ele compõe com João de Barro, ele compõe com Almirante, com Donga, com Heitor dos Prazeres, com Horácio Barbosa. O Noel foi o Chico Buarque da época dele, quer dizer, ele compôs com todos os grandes compositores da época dele, exceção de Pixinguinha,
Mas Pixinguinha fez arranjos para músicas dele, né? Arranjos. Pixinguinha era um grande arranjador e conheceu o Noel, né? Eles eram contemporâneos. Então não existiria música popular brasileira sem Noel Rosa. E eu homenageei com essa história singela, que é bem humorística, bem reproduzindo o espírito do Noel Rosa, em Belo Horizonte. Eu ficava imaginando, o que será que ele fez aqui? A cidade não tinha nada em 1935. Com quem ele encontrou, o que ele conversou, né? né? Eu imagino ele conversando com Drummond, com o Murilo Rubião, com Aquiles Viváqua, ele frequentando a boemia da Rua da Bahia, ele frequentando o Montanhês, né, que era a zona boêmia, né? E, enfim, é uma história de ficção, mas muito divertida e muito possível, né? Porque o que eu coloquei não se sabe se aconteceu, mas também coloquei o que se sabe que aconteceu, né? Quando ele fugia da Santa Casa, né? O doutor Mário Vaz de Mello cuidava dele e à noite ele saía. Para se divertir. Ia para a zona e para a Rua da Bahia, né? Para os cafés, né? Jorge, a gente acaba por aqui no nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse para as pessoas onde que elas podem encontrar, te acessar para poder comprar os livros, procurar saber sobre outras obras, já que nós falamos só de 3 aqui. Eu estou nas redes sociais, praticamente quase todas, né? Mas os meus livros você vai encontrar em algumas livrarias, mas principalmente na internet. Hoje eu compro muita coisa pela internet, muito livro pela internet, inclusive pela Amazon, onde toda a minha obra está disponível, né? O Noel está no site da Patuá, com certeza, editorapatuá.com.br, e está também no Amazon, né? Você pode comprar lá. E os outros também você vai encontrar nas redes sociais. Você está no YouTube com um canal? Tem um canal no YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tudo isso que a modernidade nos obriga a ter e que eu detesto. E aí, tem que estar, né? O Instagram qual que é? Arroba? Jorge, aquele tracinho embaixo, Fernando, aquele tracinho, Duz, aquele tracinho... Santos, né? Ótimo. Eu não sei o nome daquele tracinho. Underline? Underline. É lindo, underline. O tracinho ficou poético. Underline é a linha de baixo. Ficou poético. E tem também lá no Facebook e no YouTube eu tenho um canal, que eu não lembro agora o endereço, mas se você pesquisar no Google vem tudo. Não, mas nós vamos colocar aqui. Eu sou, inclusive, verbete em algumas, como é que chama? Alguns livros, alguns dicionários biográficos, né? Inclusive no dicionário eletrônico Cravo Albim, né, da MPB, né, a música popular brasileira, dicionário da música popular brasileira, né. Enfim, eu estou aí na área, né, são 40 anos. E que você continue aí na área por vários anos, trazendo para a gente várias enquanto eu estiver escrevendo e lendo, eu sobrevivo. Então, sobreviva sempre. Gente, nós ficamos por aqui, nos encontramos na próxima quinta-feira com um novo programa. Até lá.